Agradecer a Fundacentro pelo convite. Pelo convite, em especial ao Celso Salim, que conseguiu me achar depois de 17 anos. O Celso fez parte da minha banca de mestrado aqui no CDPLAR, mestrado em Economia, aqui no casa, aqui em Minas. Na verdade, é com muita felicidade que eu venho aqui, que eu estou aqui, e não é demagogia, é felicidade mesmo, porque a Fundacentro, ela que me aproximou desse tema de agrotóxico, a Fundacentro Minas especificamente, porque quando eu fiz o meu mestrado aqui no CDPLAR, ela me forneceu algumas informações, na verdade, as informações necessárias para fazer meu trabalho, que era uma avaliação que se fazia na época, de vigilância epidemiológica, e aí vocês iam a campo, faziam exames de colinesterase sanguínea nos trabalhadores rurais. E, na verdade, eu estou muito feliz porque é uma forma de retorno, porque por essa aproximação com o tema, eu venho estudando ele há 17 anos, então uma forma de dar um retorno aqui para a instituição, apresentar minhas pesquisas durante esse período. E, basicamente, eu vou apresentar minha tese. A minha dissertação de mestrado, ela ganhou um prêmio, o prêmio da SOBEA, com os dados aqui, o estudo de caso que eu fiz baseado nas informações de vocês, isso em 2000. E a minha trajetória em 2010, eu defendi uma tese de doutorado na Fiocruz, eu sou economista de formação, fiz mestrado em economia, então nesse período eu resolvi sair um pouco do viés de economia, enfim, se aproximar um pouco da saúde pública, e esse era o meu objetivo. Acho que eu fui bem sucedido nessa trajetória. A minha tese, você tem vários filhotinhos de artigos publicados em revista científica, e basicamente eu vou apresentar os resultados, o resumo aqui dos principais resultados da tese. É uma avaliação integrada, no sentido que a tese ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte eu faço com um olhar de economista, uma valoração dos impactos associados à saúde, intoxicação aguda, especificamente do trabalhador rural. No estado do Paraná, eu utilizo bases do IBGE para fazer esse trabalho, que é a instituição onde eu trabalho desde 2002. E a segunda parte, eu faço um contraponto, na verdade, quais seriam as alternativas, então, de produção, que seria, no caso, a agricultura orgânica, e alguns enfrentamentos, tanto do ponto de vista da demanda e da oferta, da produção dos orgânicos, do mercado de orgânicos, quais são os principais entraves desse mercado. Então, eu utilizo também bases da minha instituição para fazer esse trabalho. É tecnologia. Então, no olhar econômico, o problema dos agrotóxicos se resume num problema de externalidade, que o preço do agrotóxico, tanto do agrotóxico quanto do bem final, os alimentos, eles não refletem o dano que o agrotóxico causa tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Enfim, tem outras externalidades. Esse dano ele é externalizado, quem acaba pagando é a sociedade. E de certa forma a gente tem isso como pano de fundo no problema dos agrotóxicos.
No todo o sistema de formação de preços, de trocas de mercado, né, esses custos estão fora desse sistema de formação, ou seja, ele é todo externalizado para a sociedade. Isso é um exemplo, é um pouco didático, né, do que seria que, na verdade, o agricultor ele toma a decisão de forma privada, ele avalia tanto o custo, tá, quanto o benefício, né, de uma forma privada, né, de usar agrotóxico. Só que se a gente for avaliar o custo-benefício social, ou seja, incluindo essas externalidades, talvez esse processo de racionalidade, de tomada de decisão privada, ele não vale a pena. Eu vou mostrar aqui vários artigos, né, na literatura específica, que mostra estudos que valoram esses custos, né, que são basicamente baseados nesses 4 tipos de custos, custos à saúde humana, essas externalidades, os danos ambientais, né, despesas com regulação, né, fiscalização, monitoramento, registro, campanhas publicitárias, né, esses artigos valoram esses custos. Gastos defensivos, o que seria? Na verdade, são gastos que os indivíduos, principalmente os consumidores, incorrem, no sentido de proteger dos riscos inerentes ao consumo de produtos convencionais que usam agrotóxicos. Por exemplo, eles valoram via disposição a pagar dos indivíduos a mais por produtos orgânicos em relação a produtos convencionais. Então, você tem uma série de estudos que fazem esse tipo de avaliação custo social no uso de agrotóxicos. Tá? E eu vou relatar alguns desses aqui ao longo da exposição. Bom, esse aqui é um exemplo também de todas essas externalidades, referente ao uso de agrotóxicos. Você tem custos à saúde, custos ambientais, danos à biota, à água e ao solo, que por consequência também pode gerar custos à saúde, saúde dos consumidores, saúde do trabalhador rural. Você tem intoxicação aguda, você tem a exposição crônica, que pode dar problemas futuros, em relação a cânceres, enfim, outros problemas de longa exposição. E aí você tem a categoria dos custos de regulação, que eu bem comentei com vocês. Recentemente eu estou orientando uma dissertação de mestrado na ENSE, que o aluno ele está fazendo um comparativo entre esses custos no Brasil e nos Estados Unidos, a diferença, o montante, em relação a esses custos de regulação, que a gente no Brasil. Só para vocês terem ideia, tem um trabalho do Vitor Pelaz, do Paraná, ele faz essa avaliação, essa comparação com os Estados Unidos e a União Europeia, mas mais do ponto de vista de registro de um agrotóxico, contingente de fiscalização. Ele fica mais atento à questão do papel tipo da Anvisa, nesse processo. E só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o custo médio para se registrar um agrotóxico, segundo o trabalho do Vitor, é em torno de $1.000. Nos Estados Unidos, esse custo pode chegar a $630 mil, dependendo do tipo de ingrediente ativo novo que é introduzido no mercado. Então, a gente vê que são mercados que a gente vê, em termos de consumo, tem o mesmo, a mesma demanda, são os maiores mercados do mundo, mas em termos de custo, de gasto, com regulação, a gente tem uma discrepância enorme, das políticas de regulação e os custos, consequentemente, dos Estados Unidos vis-à-vis o Brasil. Então, esse trabalho, esse me orientando, ele vai procurar trabalhar, um pouco investigar isso. Bom, aqui é uma revisão da literatura extensa sobre esses custos, você tem em torno, é uma revisão que eu fiz há 2 anos atrás, então você tem em torno de 61 trabalhos publicados em revistas científicas sobre a questão, de vários países diferentes, e aqui são aquelas 4 categorias de custos que eu falei com vocês, de externalidades. Uns trabalhos dão conta de abarcar
identificar todas aquelas caixinhas, grande parte das caixinhas, né, que eu mostrei para vocês, outros não, né? Por exemplo, é o caso do meu trabalho, que infelizmente é um trabalho pioneiro no Brasil, né, mas ficou nele mesmo, ninguém nunca mais, pelo menos há 2 anos atrás, produziu algo nessa linha, né? Então, esse trabalho meu, na verdade, ele se difere um pouco dos demais. A grande maioria dos trabalhos, né, eles avaliam mais a questão de saúde, né, a regulação, a parte de regulação de custos defensivos. Alguns trabalhos não fazem esse tipo de valoração, tá? Mas o meu, por exemplo, eu avalio só a intoxicação aguda, né, do trabalhador, né? Então, digamos que é só uma pontinha do iceberg, dado que contingente grande de impactos que a gente viu naquela caixinha, né? E tem um trabalho aqui do Pimentel, né, que é nos Estados Unidos, né? Ele é o trabalho, digamos, referência de todos os demais, ele é o pesquisador na área mais conhecido, né? E ele tem um trabalho de 2015, agora recente, né, que ele realmente abarca praticamente todas as caixas ali, né? E traz números assim bem alarmantes para a questão, tá? Por exemplo, aqui é só em relação à saúde do trabalhador, né? Aquela externalidade em relação à saúde, não danos ambientais, né? Aqui são os principais trabalhos em relação à saúde, né? Que os países onde foram realizados, os anos, né? Foi realizada, que dos custos eles diferem muito de país para outro, em função da localidade. Alguns trabalharam estudos de caso, como no caso da minha dissertação de mestrado, outros já uma amostra probabilística, outros utilizam censo agropecuário, né, para fazer avaliação, pesquisas mais detalhadas de uso, sobre agrotóxico mesmo, as surveys, aqui são tipos se eles usam dados secundários ou surveys. Isso aqui é o público-alvo, né, desses trabalhos, se são avaliações em agricultores ou em estabelecimentos também, muda um pouco em relação a esse quantitativo de custo, né? Por exemplo, no meu caso, eu utilizo estabelecimento, né, e não agricultores, né? Na verdade, a probabilidade, o custo esperado de uma intoxicação em um estabelecimento agropecuário, né? E muitos trabalhos utilizam o custo de agricultores, então isso faz um pouco de diferença em relação ao montante. E só para ressaltar aqui o trabalho do Pimentel, de 2015, ele avalia que só em relação ao custo de saúde, você tem um gasto de 1,5 bilhões, né? Ele tanto avalia intoxicações agudas como problemas crônicos de longo prazo, né? Então, essa seria a referência mais completa. Esse aqui é o meu trabalho. Ele, na verdade, que eu vou mostrar logo em seguida, você tem uma variação de custo dependendo do cenário que a gente vai trabalhar, entre 10 e 150 milhões de dólares só para o Paraná em relação à intoxicação aguda, e é isso que a gente vai entrar agora em detalhe. Então, esse exemplo do Paraná, né, a minha tese. Eu fui estar no BGE e eu estava no processo de saída, né, para fazer esse doutorado na Fiocruz. Eu me afastei do órgão durante o período do censo agropecuário, né, de 2006, e de certa forma eu estava esperando os resultados do censo, porque o censo tinha uma pergunta, que era a pergunta que eu precisava, se houve ou não intoxicação, né, num estabelecimento agropecuário, e a ideia era trabalhar Brasil, como um todo. E, na verdade, quando chegou em 2008, eu tinha que já produzir alguma coisa para qualificação, os dados do censo não estavam disponíveis de uso. Eu me vi um pouco
sem saída, e eu utilizei dados de uma pesquisa, né, amostral que o IBGE tinha desde a década de 90 e terminou em 2000, que foi a Prévios, uma pesquisa por amostra de estabelecimento agropecuário. É uma pesquisa que ela durou em torno de 8 anos, patrocinada pelo Banco Mundial também. Pesquisa meio inovadora, né, nos padrões do IBGE. E essa pesquisa, por falta de recurso, ela teve o último ano em 2000, né, que, por felicidade minha, ela foi com um suplemento muito detalhado de uso de agrotóxico. Tá? Então, eu fiz uso dessa pesquisa e que tinha essa informação se houve ou não um caso de intoxicação e muito mais. Eu poderia, na verdade, cruzar as informações de uso de intoxicação com características de uso do estabelecimento e características do próprio estabelecimento, coisa que é muito difícil você ter numa só única base de dados. Então, como plano B, eu tinha essa pesquisa e acabei usando ela para fazer o meu trabalho. Então, na verdade, o objetivo era estimar esses custos, né? Que custos seriam esses? Né? Uma despesa com tratamento, né? Quando do trabalhador, caso ele se intoxique, né? E um custo, digamos, de oportunidade, porque ele fica num período de convalescência, afastado das suas atividades, então ele deixa de receber as suas diárias, né? Enfim, seria um mix entre esses dois custos, né? Que a gente optou por fazer essa valoração. Em relação ao modelo adotado, a gente usou um modelo de regressão logística, no qual, com essa pergunta, se houve ou não intoxicação, eu estimava a probabilidade, né, de um determinado estabelecimento com características de uso de agrotóxicos, por exemplo, dosagem, número de aplicações, se usa ou não EPI, enfim, existe uma série de características de uso, e tinha um vetor aqui de características do próprio estabelecimento, como área, número de ocupados, qual tipo de cultura, e aí a gente estimou essa probabilidade de um determinado estabelecimento com características de uso e do estabelecimento de ocorrer uma intoxicação nesse estabelecimento. Ou seja, não tinha um número de intoxicação, mas pelo menos uma. De certa forma, é um dado subestimado, né, em relação à intoxicação, é um dado, o próprio indivíduo reporta se houve ou não, e isso é muito questionado na literatura, há estudos de subnotificação em relação a isso, né, mas só para vocês terem uma ideia, o censo agropecuário, se a gente for pegar os registros administrativos, né, SINAM, a gente vai pegar também dados do Cinetox, desse mesmo ano do censo, né, de 2006, se tem, em média, assim, em torno de 5.000 intoxicações para o Brasil. Né, os dados do censo agropecuário estimaram, com essa informação, digamos que tem essa subnotificação, 25.000, ou seja, 5 vezes mais. Né, então, uma informação que, embora tenha essa subnotificação que o agricultor tem, uma retaliação de falar que houve ou não, ele não tende a falar, né? A gente vê ainda que é um número muito maior do que a gente tem dos dados oficiais dos registros administrativos, né, da época. Enfim, então o objetivo, a gente estimava a probabilidade de intoxicação, se o estabelecimento com essas características, qual era a probabilidade, e, paralelamente, a gente fez um levantamento de custos. Qual seria esse custo, então, de tratamento e um custo de recuperação do trabalhador em termos de custo de oportunidade e perda de salário? Tá? E, assim, com a ajuda de referências na literatura, né, e alguns colegas, né, pesquisadores, que trabalham no campo da saúde, a gente chegou a uma ideia que o custo seria de $784, né, para se tratar uma intoxicação em termos de custo de oportunidade de tratamento na época. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, em relação ao modelo estatístico, né, econométrico, a gente teve como fatores, né, de risco da intoxicação
esses fatores aqui. Quando o estabelecimento era orientado, o agrotóxico, né, o uso era orientado pelo vendedor, né, era um fator de risco que aumentava a probabilidade de intoxicação desse estabelecimento. Né. O estabelecimento que não usa receituário agronômico, né, que faz uso de produtos perigosos, da classe de produtos perigosos, à medida que aumenta o número de aplicações, essa probabilidade aumentava, as chances iam aumentando de intoxicação. A quantidade, à medida que se aumentava a quantidade, né, utilizada, também aumentava. O número de aplicadores também, em função da maior exposição, né, dos trabalhadores, também se tinha um aumento de risco. Né, e produzir milho, né, e o pequeno estabelecimento, ou seja, aquele que os 25 menores em termos de área da minha amostra, no caso, ela expandida para o estado do Paraná, né, ou seja, a pequena propriedade, você tinha um maior risco em relação à intoxicação em relação à grande propriedade. Se a gente fosse, por exemplo, estimar o risco, né, para essa característica aqui, que a gente chama de tipo 1, ou seja, um estabelecimento onde há todos esses fatores de risco presentes, né, a gente teria uma probabilidade de intoxicação de 50%. Né, e se a gente tirasse, né, por exemplo, deixasse igual as características do estabelecimento em relação à área, ao plantio, né, e alterasse esses fatores de risco, por exemplo, ele é orientado pelo agrônomo, uso do receituário, não faz uso de produtos perigosos, reduz o número de aplicações, essa probabilidade ela cairia para 6,7%. Né? O que isso diz em termos de custo? Né? Esse custo esperado, ele era simplesmente produto entre a probabilidade de intoxicação, tá, do estabelecimento de tipo 1, digamos, o pior estabelecimento em termos de risco, versus o custo. O custo de tratamento me dava um custo esperado de intoxicação para esse estabelecimento com maior risco de $397. Tá? Para o tipo 2, que digamos aqueles que sofreram alguma intervenção em relação a esses fatores de risco, você conseguiu reduzir, né, você teria uma redução na probabilidade para 6%, gerando um custo esperado de $52. Né? Ou seja, você tinha uma redução em termos de custo significativo, né? Só para a gente fazer um cenário, uma simulação, né? A pesquisa ela estimou que existia 225 mil estabelecimentos que utilizavam agrotóxicos no Paraná, na época, né? E se todos eles tivessem, por exemplo, as características do tipo 1, digamos, fossem mais arriscados, teria um custo, né, de em torno de 90 milhões de dólares, né, no estado do Paraná. E caso se todos tivessem as características do tipo 2, ou seja, o melhor dos mundos, esse custo cairia para 11 milhões, ou seja, ao mudar esses fatores de risco, há alguma intervenção nesse sentido, você teria uma economia em torno de 77 milhões de dólares. Tá? Bom, e depois, no próprio trabalho, a gente melhora um pouco essas estimativas, a gente faz um modelo multinível, né, um modelo mais robusto, incorporando outras características do município. A gente melhora esse levantamento de custos, chega a resultados similares, que não vou entrar em detalhe, tá? Mas só para ressaltar isso, é o trabalho do Pimentel. Esse trabalho fala que a intoxicação aguda nele, né, no trabalho do Pimentel, representa apenas 2,6%. Então, realmente, a gente está, nesse trabalho aqui, trabalhando com a pontinha do iceberg, tem muito mais para ser explorado. Tá. Em relação à discussão dos resultados, né, a indicação de uso, o vendedor, né, espera, na verdade, o fator de risco, ele espera vender maior quantidade do produto, pode indicar o uso além do necessário, essa observação. A falta de receituário e assistência técnica principalmente em pequenos estabelecimentos. Né,
produtos formulados com maior toxicidade tendem a ser mais baratos e pode estimular o consumo junto a agricultores de menor receita, até produtos também contrabandeados, enfim. E a gente observa que aqueles fatores de risco têm muito a ver com a falta de informação, de falta de assistência técnica, que é muito mais evidente no pequeno produtor, ou seja, ele é mais fragilizado para usar esse tipo de tecnologia e, por isso, no ponto de vista da intoxicação aguda, digamos que ele é o que mais sofre. Não é que eu estou absorvendo aqui o grande produtor, o monocultor, enfim, aquele que faz pulverização aérea. No ponto de vista da intoxicação aguda, né, você tem aplicações em aparelhos postais, enfim, o indivíduo está muito mais em contato, né? O trabalhador realmente ele é mais prejudicado, e eu não estou falando em relação à família, à comunidade como um todo, que tem vários trabalhos nessa linha que apontam que o grande vilão é a monocultura, a pulverização aérea, mas o meu trabalho aqui se resumia simplesmente em intoxicação aguda. Tá? Então, um outro fator, assim, o milho, né, que aponta para um produtor pequeno, né, é que o milho, o fato de ele produzir, ele aumentaria em 142% as chances de intoxicação, mas o milho, quando produzido em grandes propriedades, as chances seriam reduzidas em 68%. Tá? E assim, quando a gente vai forçar um pouco os dados da pesquisa, a gente observa que dos agrotóxicos citados, né, para a cultura do milho, né, 29% não eram indicados. Né, isso, uma base antiga, isso que eu falei com vocês, que é uma base que terminou em 2000, né, agora com milho safrinha, enfim, você tem um pouco de mudança de cenário, acredito eu, né? Mas para a cultura da soja, esses agrotóxicos não indicados eram apenas 4%, né? Ou seja, falta assistência técnica também, né? Então, tudo apontava para que o problema do agrotóxico, da intoxicação aguda, é o pequeno produtor. Né? E aí, como resolver, né, essa questão? Na verdade, se a gente olhar os dados do Censo Agropecuário, que saíram em torno de 2010, tem essa informação aqui, que você tem 5,2 milhões de estabelecimentos, 84% eram familiares classificados, 71 eram excluídos da agricultura química, né, completamente não usavam agrotóxico, né, somente 30% usavam agrotóxico, mas, no entanto, só 1,8% eram produtores orgânicos. Tá? Então, na verdade, olhando para esse dado, para esse cenário aqui, você tinha, na verdade, dois possíveis cenários de inclusão desse pequeno produtor, né, em políticas públicas, né, que eu vejo que né, seria uma transição agroecológica, a produção de orgânicos, né, que, de certa forma, isso ocorreu. A gente vê, por exemplo, o cadastro agora de produtores orgânicos, ele meio que dobrou de 2013 para cá, em função das políticas, né, recentes. E, por outro lado, outro cenário que não é um cenário muito bom, que é a inclusão de pequenos produtores nesse pacote tecnológico de agricultura, né, que usa agrotóxico, plantio direto, herbicida. Enfim, isso também eu acho que teve um incremento. Então, dados do próximo censo, a gente, felizmente, vai conseguir manter, né, para conseguir ver como que avaliou, porque essas perguntas ficaram no questionário, outras foram, detalhamento, por exemplo, de agrotóxico saía, enfim, você tem pelo menos essa informação para ver qual rumo que a gente teve, né, durante esse período. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma avaliação melhor. Tá? Então, do ponto de vista do problema de agrotóxicos, a gente meio que abordou isso na tese, dizendo, pequeno é o principal, digamos, risco, ele simplesmente está mais exposto a esse problema. Então, como que a gente consegue resolver um pouco o problema deles através de uma transição orgânica, né? Uma transição agroecológica? Então, a gente também olhou para algumas bases, né? E a gente olhou quais seriam, na verdade, os principais entraves, tá, para esse indivíduo se inserir, tá, num sistema de produção orgânica. A gente olhou para o censo agropecuário. Nessa altura,
eu já tinha dados do censo, né, já tinha terminado a parte de agrotóxicos, na parte final do trabalho, então pude utilizar os microdados do censo para fazer esse tipo de avaliação. E os microdados do censo usei no estado do Paraná, se tinha 7.537 estabelecimentos que faziam agricultura orgânica e apenas 12 possuíam certificação, relatavam, mas só 12 desses aí. Então a ideia foi qual o principal enfrentamento que esses indivíduos em transição têm para ser certificado ou não, né? Então a ideia foi olhar para os dados do censo e ver quais são esses gargalos, tá? E aí eu faço um rol de políticas no sentido de, por parte da oferta de orgânicos, que seriam no sentido de estimular essa produção, digamos, limpa, né? No trabalho. E aqui a gente discute um pouco os resultados do modelo, a gente faz um modelo hierárquico no qual se tinha características do estabelecimento e qual a probabilidade de ele ser certificado ou não, né? Por exemplo, obter financiamento na safra aumentava as chances de certificação em 65%. Então o recado era política de crédito ao produtor, tá? Agricultores familiares tendem a ter maiores chances de certificação quando comparados aos não familiares. Aumentava as chances de 247%. Ou seja, o pequeno tem mais chance, né? Embora essas chances eram cada vez menores para agricultores familiares menos capitalizados, ou seja, aqueles classificados, né, do tipo D, ou seja, que tem menor volume de capital. Ou seja, era preciso, não basta ser familiar, tem que ser também capitalizado. Tá? Então, tinha que ter o mínimo de capital possível para obter a certificação. Uma outra resultado importante é que um reforço dessa ideia de capital é que as chances eram mais elevadas para quem fazia uso da força mecânica, ou seja, a certificação também exige um pouco de tecnologia, né? E à medida que se aumentava um grau de integração, que é uma variável derivada do censo, o grau de integração no mercado, né, as chances de certificação ficavam 19% maiores, ou seja, a integração ao mercado também é fundamental. A assistência técnica, quando dada à empresa integradora, aumentava em 129% as chances de certificação, ou seja, a assistência técnica é fundamental e caminha junto com a integração. As lavouras temporárias, quando destinadas à exportação, elevavam as chances de certificação consideravelmente. Ou seja, a certificação é a condição necessária à exportação. E, assim, um dado muito importante, que seriam esses fatores de segundo nível no modelo, é que, à medida que se aumentava, né, no setor censitário, né, o número de estabelecimentos considerados grandes, né, ou seja, vizinhos grandes, as chances de certificação reduziam em 7%. Ou seja, era necessário limitar e proibir o uso em áreas consideradas sensíveis, você não pode ser vizinho de produtores grandes. Tá? Essa era mais ou menos o recado que os dados revelaram para a gente. Então, além disso, de olhar para a oferta e alguns gargalos, né, a gente olhou para a demanda dos orgânicos e também eu me validei numa pesquisa do IBGE. O IBGE tem um programa muito interessante que às vezes é aberto até para indivíduos fora do IBGE, que é um treinamento, né, de uma pesquisa domiciliar. Então você tem desde fazer um questionário até a parte de coleta, amostra, complexo, enfim, é uma PNAD, um treinamento de uma PNAD, né? E em determinado ano, né, esse treinamento ele foi uma pesquisa sobre consumo sustentável e tinha uma pergunta lá se os domicílios consumiam ou não orgânicos, produtos orgânicos. Então a ideia é simplesmente olhar quais são as características, né, tanto características do indivíduo, né, que aumentam as chances de consumo de orgânico, e também teriam características do domicílio, né, que fazem com que o indivíduo consuma orgânico, porque, na verdade, o consumo alimentar, na verdade, é uma decisão coletiva, mais uma decisão do domicílio em relação a uma decisão individual, e isso que os dados mostraram para a gente, desse modelo hierárquico, você consegue dividir, né, a variabilidade, qual é a parte explicada pela, digamos, o dado
do domicílio e qual a parte explicada da intoxicação, do consumo de orgânico do indivíduo. Então, a gente viu que 91% da decisão de consumir orgânico era em função do domicílio, das características domiciliares, né? Só para correr aqui, do ponto de vista das características individuais, as chances de ser gestor, o indivíduo que era gestor, ou seja, ele tinha mais autonomia de escolha dos alimentos, ele aumentava as chances de consumo, o indivíduo com instrução elevada aumentava também as chances de consumo, mulheres, via de regra, têm hábitos mais saudáveis, também aumentava as chances de consumo de orgânico, mas do ponto de vista das características domiciliares, à medida que se aumentava o número de pessoas idosas no domicílio, domicílios com mais média de idade, você tinha uma redução no número de probabilidade de consumir orgânico, porque os idosos têm hábitos alimentares mais arraigados, e um acréscimo de um domicílio reduz as chances de 77%, um morador, ou seja, o orgânico custa caro e quanto mais gente no domicílio, mais caro fica, então se reduz quanto maior é o número de indivíduos, E a renda também foi um preditor muito importante, quanto maior a renda, maior era a probabilidade de consumo de orgânicos nos domicílios. Isso é uma pesquisa do bairro de Humaitá, bem específica, a gente não generalizou, mas enfim, dava um apontamento mais ou menos, e eu acho que é um enfrentamento atual, e o maior preditor, na verdade, é que o que aumentava mais as chances de consumo é quando o domicílio também se preocupava com questões de transporte, questões de separação de lixo, quando se tinha uma consciência, digamos, ambiental no domicílio, ou seja, o principal resultado que a gente pode tirar disso aí é que existe a necessidade de levar mais informação para além da renda, para além do ensino formal e para esses consumidores, digamos, chamados verdes, para além deles, ou seja, tem que disseminar a mesma informação, mas infelizmente o orgânico custa caro, e um dos problemas também é em relação ao problema econômico, há uma assimetria de informação entre o consumidor e o produtor, ou seja, é preciso ter uma certificação, isso gera um custo para o produtor, diferentemente da produção convencional, que ele externaliza o custo social, digamos, no produtor orgânico, ele, na verdade, tem um maior custo por conta da certificação, que é necessário. Via de regra, se teve uma melhora nisso, no sistema de participação de garantia, que flexibilizou muito em relação a esse tipo de política e acabou por incentivar muito a produção no país. Então, no final da tese, eu faço um mix de políticas, principalmente, só para resumir, para terminar, eram políticas que incentivam a produção de orgânicos e desestimulam a produção de produtos convencionais de uso de agrotóxicos, políticas no campo de instrumentos econômicos, ou seja, cobrança de impostos, isenção no caso da produção de orgânicos, enfim, você tinha um rol de políticas e de comando e controle, no caso de limitar, de proibir o uso de áreas, e que, de certa forma, essas políticas posteriormente foram atendidas em políticas do PLANAP, que é o Plano Nacional de Agricultura e Produção Orgânica. Muitas das políticas que eu sugeri no trabalho foram contempladas, e no Planara também, que o Planara não saiu ainda do papel e, pelo visto, nem vai sair. Infelizmente, a gente vê um retrocesso nesse campo de agrotóxicos, a gente pode comentar um pouco disso no debate, mas infelizmente essas duas políticas meio que casavam com aquilo que eu propus no meu trabalho. Aqui algumas delas, eu não vou falar, mas eu acho que a grande, só para finalizar, eu acho que é um problema de saúde pública, que a gente deve tomar como referência, um exemplo muito claro, é a questão do tabaco, onde se tem estudos de valoração dos impactos, você tem vários estudos, e infelizmente esses custos, esses estudos acabam sensibilizando os políticos. Infelizmente quando você mostra os números, quando faz análise custo-benefício, custo-efetividade, enfim, que você acaba, e agrotóxicos, infelizmente, a gente
gente não sabe quanto se gasta no Brasil com esses custos, né? E você teve também outras medidas, que foram instrumentos econômicos, né? Geração de impostos, né? Lei de restrição de uso, instrumentos de comando e controle, né? Muita política de informação. Eu acho que a gente pode muito bem tomar isso como exemplo, no caso dos agrotóxicos, como um exemplo positivo para enfrentamento de médio a longo prazo desse problema. Tá? Então, é isso aí que eu queria apresentar. Desculpa ter me alongado. Obrigado.